Construção recebe alguém que acredita que empreender não é somente abrir um CNPJ, mas também abrir horizontes. Um homem que une fé e ação, espiritualidade, estratégia, sonho e resultado. Criador da Pastoral do Empreendedor e do projeto Amigos do Frei, um exímio escritor e um comunicador que está enchendo as igrejas de Jataí. Seus cabecinhos de formiga, recebo com muita alegria o Frei Rogério Soares. O papai é pop, o papai é pop, o pop não poupa ninguém. O papai levou um tira queima-roupa. Ei, Frei, você perguntou, ó, o Frei já é mais antigo da época do Jô Soares, né? E aí, então aqui funciona. O Zé... O senhor já conhecia o Zé? Ah, o Zé. Conhecido também como Zé Itona. Essa é nova. Frei, mas empreendedorismo são palavras que muitas vezes não estão ligadas com a religião. Como que começou o Frei Empreendedor, a Missa do Empreendedor, a Pastoral do Empreendedor? Então, eu, quando me tornei sacerdote, eu trouxe a minha veia empreendedora para dentro da igreja. Eu cresci dentro do escritório de contabilidade, fiquei 5 anos, dos 12 aos 17 anos. Com 17 anos, meus pais me emanciparam para eu abrir a minha empresa no cartório. Então, eu vim desse universo. Quando eu me torno padre, eu disse, então é possível unir. E eu fiz essa junção e quando eu assumi a paróquia de Salvador, eu vi os empresários nas missas, os empreendedores na missa, e pensei como Jesus, um dia ele olhou para a multidão e sentiu no coração, assim, aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Eu falei, os empresários não têm pastor, quem cuida deles? Eles cuidam de todo mundo. Eles cuidam da casa, da família, dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos fornecedores, aqueles que pagam os fornecedores, do Estado, porque eles recolhem os impostos. Tem uma carga muito pesada nas costas do empresário. Quem cuida dele? Aí eu pensei, pastoral do empreendedor, para cuidar do empreendedor. E nisso já são 14 anos. Uau! A empresa que o senhor abriu lá atrás foi de quê, só por curiosidade? A empresa de biscoitos. De biscoitos. De biscoitos. Então essa paixão aqui... De petas, Meus pais tinham uma fabriqueta, fabricavam esses biscoitos de polvilho. E eu formalizei, criando o CNPJ, que no tempo era CGC. Não quero me chamar de velho aqui, mas a gente se entrega, né? Não tem jeito. Mas era o CGC, o Código Geral do Contribuinte. Era nessa época. E eu tinha, assim, 17 anos eu tinha. E aí a gente expandiu mais os negócios. Eu criei alguns processos na fabricação, dando aquele toque de produção em série, que meus pais não tinham. E aí fomos produzindo mais, crescendo. Enfim, e depois eles foram ficando já mais idosos e aí foi deixando. Que bacana, muito bonita. Não é, tia, a história do Frei? Sim, interessante como juntou os dois universos, né? E percebo que mesmo sendo ordenado, né, já na missão, na vida espiritual, não deixou a veia empreendedora de lado, né? Eu tô vendo aqui na mesa que a gente tem alguns produtos e pelo jeito fiquei sabendo, pode dar spoiler? Pode. Que vem mais? Vem mais, vem mais. Eu tenho esses 2 produtos aqui, que são as petas do Frei, são fabricadas aqui no Goiás, em Anápolis, e as cocadas em Lusiânia. As fábricas são aqui mesmo no Goiás. A cocada eu ainda não comi, mas a cocada é deliciosa, mas hoje você vai comer. E eu trouxe hoje a cocada queimadinha, que é a mais tradicional. Que é aquela que lembra o quebra-queixo. Não sei se aqui em Jataí tinha o quebra-queixo. Quebra-queixo. Então, ela lembra o quebra-queixo. Então, volta na infância. Eu digo que eu não vendo doce, eu vendo memória. Uau. Eu vendo experiência. Empreender tá na veia, né? Eu estava até vendo o vídeo lá do senhor no Instagram, lá como que Deus criou o Frei Rogério lá nas meninas. Você viu esse? Sim. Aí colocava lá, né? Cuidado com a comunidade. Aí colocou lá, empreendedorismo. Então o Frei tá no sangue. Eu gosto de empreender. Frei, mas qual que é a proposta? Como que a pastoral do empreendedor, a missa, qual que é a diferença de uma missa normal? Como que funciona? Então, eu tenho cuidado de chamar missa com empreendedores. Porque a missa é igual para todos. Eu não mudo a missa. A missa não é diferente. Simplesmente, na missa com empreendedores, eu não digo missa do empreendedor, porque ninguém tem uma missa própria. Então, eu tenho esse cuidado com a preposição. E simplesmente na pregação, na hora da homilia,
eu falo direcionado aos empresários. Eu pego passagens bíblicas, aquela passagem bíblica do dia, e transformo numa mensagem. E no final, eu faço o momento das luzes, o momento das velas. E ali apaga as luzes da igreja, as velinhas se acendem, e aí é um momento de intimidade com Deus. Eu levo o empresário a acessar o seu espiritual, que muitas vezes fica aí apagado. Essa missa é para reacender. Tanto que tem a música Incendeia a Minha Alma, né? Essa canção que o Zé até disse que... Vai sair aí, Zé? Dá para sair. Vai tentar fazer um... Não tentar que não tenta nada. Zé, quem tenta não faz nada. Então vamos fazer, então. A palavra tem poder. Amém. Então já no próximo intervalo já sapeca ela, Zé. Ô Frei, mas é muito bonito isso, porque às vezes o empresário, na correria do dia a dia, vai deixando uma questão muito importante, que é a espiritualidade de lado, e é onde a gente acaba se perdendo aí, e coisas valiosas somem da nossa vida, né? Nós empreendedores, eu me incluo porque eu sou um empreendedor, nós somos pragmáticos. O pragmatismo leva a sermos um fazedor de coisas. Nós somos um fazedor de coisas. E nisso nós vamos sendo tão pragmáticos e entrando num ativismo tão grande que o espiritual ele precisa de tempo, ele precisa de momentos fortes, ele precisa de espaço, precisa de silêncio. E o empreendedor está sempre fazendo. Quando eu chamo o empresário para uma missa, eu digo, esse é o seu momento, de você se abrir para Deus. Mas hoje já existe empresário, eu estava vendo um empresário falando numa entrevista, hoje mesmo, ele dizendo que na quaresma ele para, ele diminui muito o trabalho dele, vai viver o espiritual dele. Eu achei muito interessante isso, o período da quaresma. Então hoje há um despertar maior para o espiritual. Eu vou falar uma palavra forte aqui, Tchê e Frei, se eu falar uma besteira assim, mas eu acho que é a prepotência do ser humano achar que é na força do braço que vai vencer e esquece que não é um desafio físico somente, né? Eu concordo. É um espiritual aí que manda muito mais do que a gente imagina. E uma outra coisa, ô Tchê, você conhece qual que é o livro de gestão mais poderoso do mundo? É um livrinho de capa preta, antigo. Velho pra danar? É. É esse mesmo. É esse? Esse mesmo. Acho que o Frei deve ter ele de cabeceira de cama. E espero que muitos em casa também tenham. Não, o Frei falou que tem de cabeceira no celular, umas não sei quantas versões, né, Frei, pra não... Eu tenho a Bíblia. A Bíblia. A Palavra de Deus. Eu tenho em algumas versões, porque eu gosto de ver as traduções, e tenho em grego também. Tenho a Bíblia em grego. Mas o senhor consegue ler? Eu consigo, sim, eu consigo ver as palavras e saber que palavra é e buscar o significado no original, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então é bom para quando você quer tirar uma dúvida, você ir saber o que é que está no grego mesmo e quais são as possibilidades de tradução. É legal também uma Bíblia em grego. Mas você viu que o Frei já chegou fazendo milagres, né? Milagre das línguas. Ele entrou aqui e o Messias começou a falar inglês ali, não sei se você percebeu. E italiano também. Eu achei que ele tinha feito nascer cabelo no seu, velho. Italiano também. Você deu a benção no cabelo dele aqui? Porque você tá querendo nascer no meu? Não, tem que dar, porque senão vai cair depois, Aí. lascou. Ô, Frei, mas falando seriamente agora, né, ô Anderson, que tipo de ensinamento que nós, como empreendedores e as pessoas de um modo geral, assim, eu sei que na Bíblia tem todos lá a questão de valores, ensinamentos e tudo mais, mas algo um pouco assim mais palpável para a gente trazer essa noção, porque às vezes a pessoa não tem essa noção de que a Bíblia poderia ser esse livro para o empreendedor tirar dali lições valiosas. A primeira lição, que vale para todos, é o ponto de partida, é o amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente entende esse mandamento, nós somos pessoas mais livres. Porque quando você ama a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, você tem um coração livre para viver a sua vida aqui na Terra e ser alguém capaz de prosperar sem se apegar. Então esse mandamento é o grande ensinamento. O princípio básico. O princípio básico. E depois nós temos outros ensinamentos, como de gestão, de organização. Tem uma passagem bíblica mesmo, que eu acho que é no livro do Êxodo mesmo, que Moisés estava muito cansado e o povo de Israel tinha se dividido em várias tribos e ele era o único juiz que tinha que decidir sobre tudo.
e ele estava perdido, cansado. E aí, então, Sogro o dele? seu sogro, né, disse, olha, você podia dividir em grupos menores e definir um juiz, um líder em cada grupo, e assim eles vão decidindo, vão descentralizar. Isso está no Antigo Testamento. Vamos delegar. Vamos Tem delegar. um provérbio também bacana aqui, ó. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Eu concordo plenamente, quem sou eu para discordar, né? Mas eu gosto de um outro. Conta aí. Romanos 12:2, quando ele fala que não vos conformai-vos com este mundo, mas para que você viva a boa vontade e agradável, boa e agradável vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. Quando o Frei está conversando com outros empresários no dia a dia comum, o senhor percebe essa necessidade da mudança, da evolução da mentalidade? Na verdade, a mentalidade é tudo. Nós só temos aquilo que somos capazes de ter. Isso está na Bíblia, inclusive, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. E a quem tem, mais será dado. E quem não tem, será tirado ainda o que tem. No Evangelho dos Talentos, Jesus conta lá a parábola do patrão que dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Então, assim, se a sua mentalidade é uma mentalidade que cabe pouco, você vai ter pouco. Escassez. Então, assim, a mentalidade é que, na verdade, comanda a nossa vida. Você vai ter aquilo que você tem condições de ter. Se você quer extrapolar isso, você tem que alargar a mentalidade. Porque se você alargar aquilo que você quer possuir, você pode meter o pé pelas mãos. Então, a mentalidade, na verdade, é quem diz que tipo de empresário você vai ser, que tamanho você vai ter. Carlos, Fala. eu volto com o que a gente fala e repete em todos os nossos episódios. Seu cabecinho de formiga, desenvolve o CPF. A gente fala disso o tempo todo, para que o seu CNPJ tenha sucesso e não fique limitado. Ou seja, né, tire todas essas crenças e amarras para que você possa receber mais e não pouco. Ô, Tchê, mas numa conversa anterior com o Frei, eu falei, Frei, mas todos esses princípios, falando ali do coach, né, o nosso amigo Tchê aqui, ele é coach, eu falei assim, tá tudo totalmente linkado com a Bíblia. Então, já é um livro de coach, de gestão, então você quer se qualificar, tem até uma fala do próprio Frei, né, se você não tem um emprego, crie um para você. Então, tá aí, tá tudo à disposição e para quem quiser. Frei, a igreja, ela é uma comunidade. E como que a comunidade ela é importante no sucesso de um negócio, de um empreendedor? Se as pessoas soubessem o quanto a comunidade é importante, elas buscariam muito mais. Nós somos ser comunitários. Nós somos ser de relações. E a comunidade, a igreja, é a comunidade corpo místico de Cristo. O lugar onde Deus acontece. Se eu vivo as minhas relações dentro da comunidade que vive a fé, eu me desenvolvo espiritualmente. Porque comunidades tem várias, tem muitas. Mas a comunidade de fé é a comunidade que se reúne em nome de Cristo. O próprio Cristo diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, assim, eu não me vejo fora da comunidade. Eu cresci dentro de uma igreja. Desde os meus primeiros anos, eu me lembro dos meus primeiros passos como criança, adolescente, dentro da igreja. Eu nunca fiquei fora de uma igreja, nunca fiquei fora de uma comunidade. Eu me realizo como ser humano, eu vivo o meu autoconhecimento no lugar onde a fé ilumina a nossa vida. Então, por isso que quando a gente fala da pastoral do empreendedor, é trazer as pessoas para dentro da igreja que possam entender isso. Porque a fé do eu sozinho, ela não frutifica. Eu falo com Deus, eu me confesso a Deus, eu faço minhas orações, eu faço isso. Isso chega um momento que é vazio de sentido. A fé, ela só tem sentido na comunidade. Nós cremos, eu creio, nós cremos. Se você pega o Antigo Testamento, está tudo claro. As 12 tribos de Israel eram 12 agrupamento de pessoas que viviam em torno da fé no único Deus e Senhor. Jesus, ele chama 12 apóstolos, uma clara referência às 12 tribos de Israel, e esses 12 apóstolos, eles criam comunidades.
Eles formam comunidades, agora comunidades já não limitado ao povo de Israel, mas à humanidade inteira. Ele decide pregar o evangelho a toda criatura. Agora a nova aliança é uma aliança para todo mundo. E quando a gente é batizado, nós somos inseridos nessa comunidade de fé. Eu posso dar o meu testemunho aqui, porque eu já fui assim. Eu falei da prepotência, agora talvez da autossuficiência. Eu tenho a minha fé, independente da religião que a pessoa tem. Eu tenho a minha fé, mas eu não gosto da igreja, tal, não gosto disso, não gosto. E eu acho que fala muito mais sobre nós, né? Então, hoje eu fui batizado, fiz primeira comunhão, agora só falta casar, tá no processo. Então, isso faz muito sentido quando a gente passa. Então, assim, deixo a dica aí para vocês. O Tchê fez esse caminho similar, né, meu irmão? Sim. Nós viemos de berço católico, eu e minha esposa, e lá em 2020 a gente ia fazer o casamento religioso, né? E aí teve a fatalidade da pandemia e nós adiamos esse algo tão importante, esse evento tão importante, né? Mas a gente entendeu por quê. A gente precisava de uma maturidade especial, uma maturidade maior. A hora certa. Que veio, né, graças a algumas orações e ao acampamento chamado Manaim. Olha só. Né? Então, os católicos devem conhecer muito bem o Manaim. Eu acho que esse despertar de fé veio de lá. O Frei deve conhecer, com certeza. E eu sei que isso mexe muito. E eu falo pra você, se você não fez, se é católico não fez ainda Manaim, vá. Não pode passar por essa vida sem essa experiência. Difícil é achar vaga lá, né? Pessoal, a prosa tá boa. Ô, Zé, solta aí, qual que era? Vamos lá, Incender Minha Alma. Incender Minha Alma. Eu vou cantar junto. Beleza. Incendeia minha alma, Marquió e Jataí tem tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti
colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Eu ia começar, Frei, comentando dos livros aqui do senhor, mas depois da música lá, do encerramento, assim, uma das coisas mais valiosas, eu não sei se eu estou sendo egoísta, assim, mas que eu encontrei na igreja foi a paz. A paz de espírito, assim, algo que eu sempre busquei. Eu sou... É fleumático que fala, tio? Cara, de temperamento eu não entendo muito, não. De perfil comportamental... Não, é dominante, mas o fleumático é aquele mais... Acho que você está querendo falar do conforme, mais cético. Não, nervoso. Ah, esse vai ser o dominante. Então, assim, essa paz aí, de pequenas coisas, do trânsito, de às vezes você chegar em casa cansado e com as crianças. Assim, é lógico que nós somos seres humanos e ainda temos as nossas falhas. Mas de você poder parar, escutar uma música assim e se concentrar, se conectar com Deus e trazer essa paz, isso é muito poderoso. A paz é a que dá qualidade de vida. E nós precisamos de qualidade de vida. Já não há mais tempo a perder. Eu gosto muito de dizer que o céu se começa a viver aqui. E a paz é fruto do céu. O amor. E são leis que estão aí já para nós vivermos, para depois vivermos na plenitude. E quando a gente vive a fé, que nos dá uma segurança de que as coisas se resolvem. As coisas, por mais complicadas que sejam, elas têm um desfecho. Vai se resolver. Quando a gente entende isso, a gente atravessa. Porque o que é a esperança? A esperança é a realidade espiritual que te faz atravessar momentos difíceis, mesmo sem ter ainda a solução. A esperança é que você se agarra para caminhar, mesmo sem vislumbrar nada ainda, né? Como uma moça uma vez me disse, quando eu morava no Rio de Janeiro, era padre lá, ela, diante de uma situação muito difícil, eu nunca esqueci o que ela me falou, ela disse: padre, eu não vejo saída, eu não vejo solução, mas eu creio. Esse eu creio era o combustível que ela precisava para ir atravessar, mesmo sem ver saída. Tem pessoas que piram quando não vê saída, quando não vê solução. Elas entram em parafuso e aí muitas besteiras podem acontecer. E é o que nós, empreendedores, nós precisamos, porque no dia a dia da operação, que seja pesado, problemas, pessoas, fornecedores, inadimplência e tudo mais, você precisa ter essa tranquilidade. Primeiro porque na maioria das vezes é aquela preocupação, aquela preocupação que muitas vezes ela nem vai se realizar, não vai se concretizar. E quando se concretiza, muitas vezes não é na dimensão que a gente imaginava, né? Isso é muito poderoso. A gente tem estudos que falam 85% a 90% dos problemas estão apenas na nossa mente, né? Não vão se concretizar, não vão acontecer. Então a gente fica gastando energia e se preocupando à toa, né? Eu me lembro essa questão da paz interior, né? Em meio aos desafios do dia a dia, me lembra a passagem bíblica, né, que Jesus fala que a paz que Ele nos dá é diferente como o mundo imagina, né? Não é que vai ter, na minha concepção, não é que vai ter calmaria e tranquilidade, é que no meio do transtorno, no meio dos problemas, você vai estar tranquilo. Santo Agostinho, talvez parafraseando ou fazendo referência de alguma maneira a essa passagem que você cita, Santo Agostinho dizia: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Uau. Prepara para a luta, prepara para arregaçar as mangas e ir. A paz, ela não é estática ou algo que vem, é algo que você alcança e tem movimento aí, tem luta. Poderosíssimo. Isso para quem é empreendedor e para todas as pessoas de um modo geral, você vai se preparar cuidando da sua saúde, você vai se preparar estudando, indo em mentorias, fazendo imersões. Agora, tia, só aproveitando aquele ganho que você falou lá, que os problemas estão só na cabeça, rapaz, a minha cabeça que é grande, então já pensou, hein? Ainda bem que não vem pro nosso mundo, você tem problema aí, né? Mas a gente falou que foi mais caro fazer o implante?
Ah, depois eu te conto. A gente veio falar agora dos livros de vocês. Emagreça Rezando, eu já tive o prazer de ler. Uma leitura poderosa. Essa é uma leitura poderosa. E tem aqui algumas frases que eu adoro. Se não me encho de Deus, me encho de comida. Essa eu escrevi num momento assim de muita inspiração. Eu estava num retiro. Estava fazendo um retiro espiritual no dia que eu escrevi, que me veio essa frase. Se não me encho de Deus, me encho de comida. Não, e a gente pode levar isso, né, Frei, para todas as outras coisas. Todas as coisas. Né? Se eu não me encho de Deus, eu me encho de preocupação, me encho de raiva, me encho de tudo que é ruim. E encher-se de Deus tem a ver com busca, com garimpar, com ir ao encontro. Se encher de Deus é estar em comunhão com Deus, é participar da vida divina. Isso tem que suar a camisa. A espiritualidade não é algo que acontece assim, sem esforço nenhum. Eu, por exemplo, eu tenho a prática da meditação, eu medito, meditação cristã, né, que eu aprendi com os monges beneditinos, lendo os seus livros. Mas tem o terço, ou tem as orações, que eu digo sempre, quem quer viver uma vida espiritual verdadeira, precisa obedecer a alguns passos. A primeira é disciplina. Você tem que rezar todos os dias na mesma hora. Isso já está no Antigo Testamento, as horas canônicas de oração dos judeus. Nós cristãos herdamos isso, mas nós fomos abandonando. Nós chamamos de liturgia das horas na Igreja Católica. Foi se abandonando a liturgia das horas. Hoje só os padres e monges rezam. E as freiras aqui, quem quiser rezar a liturgia das horas, as irmãs do mosteiro Monte Sião aqui, elas rezam. Todo mundo pode participar. Está lá, mas ninguém vai. Tem uma senhorinha que às vezes eu vejo ela lá. Nós rezamos também. São as laudes, as horas médias, as vésperas e as completas. Esses são horários. Isso todo dia? Todo dia. São orações dos salmos. Mas, popularmente, o povo adaptou para a hora da Ave Maria, que é 18 horas. A hora da misericórdia, que é 15 horas. Então, orar tem a ver com horário e tem a ver com disciplina, todos os dias na mesma hora. E eu vou dizer mais, segundo alguns mestres da espiritualidade, e no mesmo lugar, de preferência. Sabe aquelas senhorinhas que na igreja elas sentam no mesmo lugar? No mesmo banco ali. No mesmo banco, e aquele tem lugar cativo, e quando ela chega e tem alguém no lugar dela, ela fica bem contrariada. Ela está certa. Rezar tem a ver com lugar, com horário, orar, vida em Deus tem a ver com criar um campo de comunhão, de encontro. E isso tem a ver com preparação, com esforço. E depois escolher a oração que você vai fazer. Eu repito o mantra Maranatá na minha mente, que eu ensino no livro Emagreça Rezando. Eu tenho 15 lições sobre meditação. Maranatá, Maranatá, na mente, né? As pessoas dizem, mas Frei, eu não consigo meditar. Mas o que é não conseguir meditar? Aquela vozinha que fica na cabeça. Você acha que eu também não fico sem pensar. Mas é porque vem muitos pensamentos. Eu falei, os pensamentos não estão vindo, estão saindo. É o contrário. Deixa sair. Você está purificando, abrindo espaço para Deus. Você está se esvaziando para Deus ocupar o lugar dele. Porque nós estamos cheios de coisas, cheios de pensamentos, cheios de rede social, um monte de coisa que não tem lugar para Deus. Onde Deus vai entrar se você está com a mente cheia? Os místicos medievais diziam que a experiência de comunhão é uma experiência de esvaziamento da mente. Você esvazia a mente o máximo que você pode. E aí Deus, ele dizia, Mestre Eckhart, um místico, ele dizia, quando você esvazia a mente, você, entre aspas, obriga Deus a ocupar o lugar que é dele. Poderoso. Interessante, né? Meio poderoso, bem forte, mas poderoso. Então, assim, e é claro, depois da Santa Missa, ou aqueles que são evangélicos ou que têm seus cultos, o seu culto. Mas eu preciso na minha casa ter a minha rotina de oração. Nós aqui, dos padres, nós temos o nosso horário. E aí você vai ser uma pessoa espiritualizada. Agora, quando a oração é uma bagunça, um dia eu rezo num horário, outro rezo no carro. Tudo bem, você pode fazer isso, mas o seu horário cativo tem que ter. Uau. Ô Frei, mas falando aqui do livro Emagreça Rezando, ô Zé, você já pode desistir. Ele pegou o livro ali e falou, rapaz, agora eu tô com o meu problema resolvido aqui, ó. Então o Frei já falou que é ativo, não adianta só rezar. Essa propaganda eu já estou escutando já tem tempo, que eu frequento, né? Então... Ele frequenta, mas ele não pegou o livro para ler ainda. Então eu vou te emprestar o meu. Porque tá faltando até
Aquela disciplina, sabe? Receba essa piadinha benta pra você. Mas, ó, escuta essa aqui então, ó. Diz-me como comes e dir-te-ei que almas tem. Tô lascado. Papa Francisco. Bem, a sua alma tem jeito ainda. E mais ainda, ó, Zé, agora não sai correndo não, ó. Diga-me o que comes, que direi quem tu és também. A alimentação Ou seja, diz muito de nós. Sem comentários. Você tem, eu acho tão incrível o corpo humano, porque a gente pega um carro, que é álcool, e coloca diesel, por exemplo, ele vai pifar ali nos primeiros quilômetros. Nós, como seres humanos, a gente coloca tanta porcaria no nosso corpo, e o corpo tá ali. Às vezes ele pede socorro, mas tá ali. Olha, Carlos, o Anderson, esse livro, quando eu fui publicar, a editora, que é a mesma que fez isso aqui, Ser de Deus é Rentável, o poder da fé na vida do empreendedor, eles tiveram dificuldades, eles não queriam publicar esse livro Emagreça Rezando, não. E hoje é o que mais vende da editora. Mesmo? Eles não queriam porque eles achavam que eu estava fugindo do meu foco. Eu estava fugindo do tema empreendedorismo. Mas, padre, mas o senhor é do empreendedorismo. Eu vou publicar um livro de emagrecimento, como é que vai ser isso? Eu falei, olha, quem não cuida bem de si, também não cuida bem da sua empresa. Esse livro é, sim, para o desenvolvimento do empreendedor. E aí, o que aconteceu? A dona, que eu posso dizer, da empresa, ela era gordinha, não estava prosperando, hoje ela é magra e prosperou, graças ao livro. Tem muito a ver, sim, a vida saudável com a prosperidade. Com certeza. Com o seu desenvolvimento, a sua performance como empreendedor. Tem muito a ver, uma coisa puxa a outra. Porque quando você segue o que o livro está dizendo, você começa a ter uma vida mais espiritualizada, você começa a comer as coisas certas, as coisas não pesam mais em você, você tem mais dinamismo, você tem mais predisposição e você vai mais longe. Você vê que você consegue, você vence, você tem autodomínio, você vence certas vontades, você já não é mais escravo dos seus instintos, do seu paladar, logo você se sente mais empoderado e você vai mais longe como empreendedor. E aí ela entendeu que o livro era para empreendedor. E ela publicou, aplicou na vida dela e ela me disse, quando eu encontrei com ela agora em São Paulo, Frei, estou magra e quase rica. Uau. Escutou aí, ô seu cabecinha de formiga? Ó, então, se for levantar do sofá, vai lá só para ir no banheiro que nós vamos ali e já volta já. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olá, eu sou a Manu. E eu sou o Anderson e queremos dar boas-vindas a você à nossa loja Empório Casa Verde. Nosso atendimento é o grande diferencial. Ouvir, entender e trazer soluções para o seu dia a dia é nossa grande missão. Encantar o cliente é sempre o que buscamos. Aqui você é sempre bem-vindo. Temos desde produtos naturais, alimentos orgânicos e chás, além de produtos refrigerados, congelados, até uma linha de suplementação completa para cuidar do seu corpo. Construímos a Empório Casa Verde todos os dias com muito carinho para que você, nosso cliente, se sinta muito acolhido e cuide melhor de si. Acreditamos que a saúde começa com boas escolhas e nós queremos fazer parte dessa jornada com você. E pensando em praticidade, nós temos uma cozinha especializada funcional, que além de produzirmos quitandas do bem, servimos refeições e lanches. E você pode sempre vir muito bem acompanhado aqui no nosso cantinho do café. Todas as nossas opções são pensando em uma vida mais saudável e equilibrada para você. Venha nos visitar e conhecer a Empório Casa Verde. Será um prazer receber vocês em nossa loja. De planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínia dá.
Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general. Você sabe por que eu tô triste de você ir embora? Por quê? Porque ninguém vai conseguir fazer o que vocês dois fazem. Quem Obrigado, transita obrigado, tão bem em todas as esferas. Obrigado. Para quem não sabe ainda, assim, eu acho que eu já contei aqui, mas o Zé, eu conheci ele no retiro da igreja, Frei. Foi, ele tava lá com a energia pulando. Não é um caso perdido, não. Não, ainda tem cura ainda. Ele pulando, cantando e louvando lá, foi maravilhoso. Eu falei, não, é esse rapaz que eu preciso aqui, e deu certo. Ô, Frei, mas você falou lá da moça da editora, né? Isso. E assim, eu acho que eu concordo com o senhor, porque os assuntos estão totalmente conectados. Porque assim, hoje quase todo mundo quer ser magro e rico. Ser magro e rico hoje é o grande sonho de consumo. Só não pode esquecer a espiritualidade. Não, jamais. Mas agora vamos falar então aqui, ser de Deus é rentável. Espiritualidade a gente já falou, né, da questão da pastoral do empreendedor, como que se conecta. Mas a espiritualidade católica no mundo business, como que isso funciona? Essa pergunta, Carlos, aí você me coloca até numa saia justa. Desculpa. Porque você foi bem específico e, na verdade, a pastoral do empreendedor ela também tem como missão desmistificar que a espiritualidade católica ela não tem a ver com o mundo business. Eu procuro mostrar que sim, que tem. Nós da igreja também tivemos culpa ao longo dos anos em relação a isso. Sobretudo quando entrou o marxismo, que se transformou no marxismo cultural, marxismo dentro de uma vertente da teologia, que é o marxismo de Karl Marx, né, e daqueles dos seus seguidores, onde diz que aquele que cresce é porque cresceu, porque explorou alguém. Explorando. Então, criou uma imagem negativa do empreendedor, do empresário. Isso foi muito ruim. Isso é muito na América Latina, essa coisa, sabe? E isso impregnou na igreja também. E aí, interpretando mal certas passagens bíblicas, casou e aí ficou aquela coisa um pouco negativa. Mas, quando você vê a igreja durante os séculos, você vê uma igreja super, hiper empreendedora. Porque uma igreja que sai para o mundo inteiro... Uma das maiores proprietárias de terra. Não, aí você vai percebendo que pegar embarcações e vir aqui 500 anos atrás para a América Latina, construir o que construiu aqui, faculdades, universidades, igrejas, escolas, orfanatos, casas, santas casas, as construções. Eu estava outro dia falando com os padres lá em casa, o Vaticano, construído aí 300, 400 anos atrás. Hoje nós construiríamos um Vaticano? Creio que não. Eles construíram. E quando você vai ver várias passagens e várias frases do mundo business ou teorias do mundo business vieram da igreja. Como, por exemplo, fidelizar. Fidelização é uma palavra da igreja. Vem de pistes, do grego, fides, do latim, que é fé. Fidelizar é tornar alguém fiel. Quem torna alguém fiel? A igreja. Então, nós tornamos as pessoas fiéis. O mundo business pegou essa frase e usa a torta direita aí. Uau. E que bacana o senhor falar assim, é uma visão que eu nunca tinha parado tanto para pensar. Assim, primeiro que é a empresa mais antiga,
do mundo e como a estrutura dela, dentro do que o senhor comentou, ela funciona bem em termos de organograma, de hierarquia, de estar esparramada aí no mundo todo. Com certeza. E a igreja tem uma doutrina chamada doutrina social da igreja. Essa doutrina, ela tem vários ensinamentos para o mundo do mercado, o mundo corporativo. A igreja escreveu para o mundo corporativo. Está lá, muitas coisas bacanas, que ela fala, por exemplo, que o lucro é o resultado é o resultado positivo da empresa. Lucrar é responsabilidade com a empresa. Está lá na doutrina social da igreja. E muitos outros princípios. É claro que a igreja vai sempre falar do bem comum, que as empresas elas não esqueçam do bem comum, que elas existem para o bem comum, para que o bem comum ele também favoreça. Então a igreja vai sempre lembrar isso, mas nunca condenar as empresas. Mas por muito tempo ficou como se houvesse uma divergência entre ser católico e ser um empresário de sucesso. Carlos, Fala, meu irmão. No primeiro livro que você estava mostrando, né, Emagreça e Rezando, o Frei falou das 15 mensagens e teve uma que chamou muita atenção, né? Para que nos enchamos é bonito, né? Para que estejamos cheios de Deus o tempo todo, né? E a sabedoria popular tem um ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, eu acho que faz todo sentido a gente fazer essa coligação. Mas tem uma outra passagem bíblica, que é João 10:10, que fala que Jesus veio para que a gente viva em abundância, né? Ele não especificou em qual pilar da nossa vida teria que ser essa abundância. Isso tem a ver com empreendedorismo, Frei? Tem a ver, é prosperar, né? A abundância, ela é um sinal de progresso da humanidade, né? Nós somos chamados à abundância. Evidentemente que eu gosto de precisar que tem pessoas que estão contentes em ter menos e ter pouco. E o mundo precisa disso. Tá tudo bem. Está tudo bem. Uns podem ter mais, eles devem ter mais. Outros vivem com menos, eles têm menos e está tudo bem. E o mundo precisa. Imagina se todo mundo tivesse muito. Eu não teria ninguém para carregar nossas malas no aeroporto, não teria ninguém para cuidar dos nossos jardins, não teria ninguém. Quem ia fazer isso? Então, assim, há uma inteligência também um pouquinho nisso tudo. O importante é que nós possamos dar as mãos e não essa luta de classes sugerida lá por Karl Marx, mas, pelo contrário, dar as mãos. Aqueles que têm mais, dar as mãos àqueles que têm menos. E, dessa maneira, construir um mundo melhor. E eu acho que volta no conceito de comunidade, mais uma vez, que o ciclo se fecha ali. Mas tem uma questão do livro também, Frei, eu acho que vem no papel social da empresa, que é o mercado, ele tira muito mais pessoas da pobreza do que o Estado. Assim, o papel do Estado não seria esse, né? Então... Olha, essa premissa ela é fundamental, mas há muita polêmica em torno disso. Questões políticas. Mas quando você olha para a realidade, onde o mercado coloca a mão, há desenvolvimento, há progresso, há emprego, as pessoas elas ascendem. Onde o Estado está mais forte, há pobreza. Recebe um dinheirinho para comer? Recebe, mas não há ascendência, não há prosperidade. Então, eu parto do princípio que o Estado, como ele faz, ele finca as pessoas na pobreza para nunca mais sair. O mercado, pelo contrário, se você vê uma cidade dessa como Jataí, ela prosperou e pode prosperar ainda mais pela força do comércio, pela força do agro, que não tem nem subsídios do Estado, que poderia ter. Ao meu ver, aqueles que produzem deveriam ter mais subsídio do Estado. E eles sim tirariam as pessoas da pobreza de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Então, quanto mais o Estado está, pode ver, pelos índices, mais pobreza tem. Quando entra o mercado, você pega uma cidade pequena em qualquer lugar, faz ali uma grande empresa, uma fábrica, resolveu o problema daquela cidade. Nós estamos tendo um problema hoje no Brasil, que eu não sei, eu estou meditando sobre isso, que é a falta de escassez de mão de obra, a falta de mão de obra. E aí parece uma contradição, uma incongruência, né? Porque se você tem aí não sei quantos milhões de desempregados, e outro dia um amigo aí da igreja colocou, estou em busca de uma secretária.
E eu falei, boa sorte, eu passei 4 meses para encontrar a minha. É difícil. Não sei o que está acontecendo. Onde é que está o erro? Não vou apontar, ainda não consegui fechar. Porque são salários que não atraem muito, ou uma acomodação, porque tem pessoas desempregadas. E quem está no Bolsa Família também é desempregado. Tem que contabilizar com o desempregado também, eles. Por que eles não se sentem atraídos pelas ofertas de emprego? Não sei. Desempregado ali seria só quem está procurando emprego. Basta. Agora, assim, entrando nesse ponto, eu acho que é um ponto muito interessante. Eu e o Tia, nós temos uma demanda muito grande por mão de obra. Assim, não vamos tentar solucionar o problema, porque ele é muito maior, mas o que eu vejo, a pandemia, ela teve grande fator nisso, que mudou muito a maneira como as pessoas lidam com o propósito, com a vida em si mesmo. E a nova geração, a geração que está aí no mercado, o pessoal às vezes não quer fazer o que vinha sendo feito, ou então ganhar, igual o senhor comentou, o salário aí muitas vezes não é atrativo. Mas eu acho que a gente pode conectar isso também, Frei, é um assunto que eu acho muito importante, que a gente falou das crenças limitantes, e eu queria entender um pouco como que a gente pode trabalhar isso dentro da igreja, que a gente até comentou, cada um vai ter ali o que acredita que possa ter. Como que a igreja, de um modo geral, pode trabalhar isso? Porque dentro do mundo coach, business, né, a gente fala muito de crenças, né? Hoje é crenças limitantes, crenças... Então, assim, como que dentro da igreja isso é trabalhado? Então, a igreja ajuda muitas pessoas a se conectar com Deus e fazer um caminho para o céu, por meio de Jesus Cristo. Então, a igreja está muito preocupada com como você vive a sua vida no dia a dia. E, ao mesmo tempo, nós temos ensinamentos que também ajudam as pessoas a saírem de certas condições de vitimismos, de certas crenças também, que são má interpretações, até de preceitos religiosos. Existem muitas crenças limitantes que vêm de má interpretação de preceitos religiosos. Verdade. E às vezes, eles são mal interpretados, mal vivenciados. Como a virtude está na pobreza. Só que numa pobreza de alma, uma pobreza de despojamento. Não seria bem a pobreza material. E aí muitas pessoas se sentem virtuosas sendo pobres. Mas é isso que a igreja ensina? Será que é isso que a Bíblia está ensinando? Ou um despojamento, um desapego? Porque pessoas que tenham só, por exemplo, uma bicicleta, ele pode ser apegado tanto àquela bicicleta que está com a alma adoecida. Ele só tem aquilo. Então, o apego não tem a ver com a quantidade de coisas que você tem ou que você tem, mas tem a ver com como você se relaciona com as coisas que você tem. Você as possui ou elas te possuem? Esse é o ponto. Tia, assim, eu acredito muito na questão da abundância, assim, é uma visão que eu nem sempre tive, mas por falta de conhecimento mesmo, mas quanto mais você tem, mais você vai poder ajudar. Transbordar. Você vai transbordar, seja para a sua família, seja para a comunidade. A gente vai falar aqui daqui a pouco na questão da reforma da igreja. Teve a campanha de vendas lá de metros quadrados, né? Então, assim, se eu tenho muito, eu vou poder contribuir com muito. Se tem alguém da minha família que precisa, eu vou poder contribuir. Então, assim, é abundar, é transbordar na vida das pessoas. Então, não tem nada de belo. Tem, sim, pessoas que passam por dificuldades, mas que devem trabalhar, que eu acho que é isso que a gente quer falar aqui no programa também, que é construir esse caminho para uma vida próspera, abundante, transbordante, exuberante. E vamos no intervalo e voltamos já já. A alegria está no coração. Marquió e Jataí tem tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió.
Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses. Pessoal, olha só, e você que quer se conectar aqui conosco, acompanhe aí as nossas redes sociais que aparecem no seu vídeo, ou então o WhatsApp 649-9653-5365. Você pode mandar a sua história, você pode conversar com a gente, que quem sabe você não pode estar aqui também participando do nosso programa. Ô Frei, tem uma frase aqui que eu acho ela muito poderosa. Os seguidores nunca saberão o quão duro é para o líder criar um caminho. Eles não têm essa noção, mas nem por isso o líder tem que deixar de fazer esse caminho, né? E às vezes passar isso para os seguidores, né? E como que a gente pode se conectar isso com Jesus? Porque Jesus é o maior líder da história, e o que mais emociona ou chama a atenção é porque a maneira como ele liderava. Às vezes nós, como pais, como empresários, às vezes a gente acha que tem que levantar a voz, que tem que... E outra coisa ainda, que os 12 apóstolos também, às vezes a gente fica pensando que tem que procurar o funcionário ideal. E os 12 apóstolos eram pessoas totalmente diversas e tudo mais. Como que a gente pode trazer isso para o mundo do empreendedorismo? Eu acho que o líder, assim como Jesus, ele tem que entregar na relação. Quando eu falo entregar, é entregar aquilo que o ser humano precisa. Atenção, aceitação, legitimidade, elogios, afetividade. Nós somos pessoas afetivas, nós somos pessoas de relação, e o líder não presta atenção nisso. O novo líder, ele vai ter que ser uma pessoa que entrega na relação de forma humana. Quando ele entrega, ele recebe também. Agora, quando um líder ele é focado só no resultado e não vê que tem um ser humano que vai buscar o resultado, fica difícil. Quando o líder ele entrega na relação, ele alcança os seus objetivos. Porque as pessoas elas se sentem parte, elas se sentem gratas. Então, assim, nós temos necessidades humanas, carências e de coisas simples. Eu dou uma palestra, eu tenho uma palestra chamada Liderar e Relacionar-se. Já dei em 2 lugares essa palestra. E eu digo para as pessoas, olha só, no dia que você faz o pagamento de um funcionário, o dinheiro cai na conta dele, e você faz um elogio público a esse mesmo funcionário, ele vai sentir alegria por qual motivo? Ou mais, por qual dos 2 motivos? Certamente ele vai sentir mais alegria pelo elogio público do que pelo salário que caiu na conta. E o elogio público não custa nada. É de graça. E você não dá. Você não faz. Você acha que só o salário caindo na conta é o suficiente. Não é. Daqui para frente, mais ainda, não vai ser. Só o salário resolve. Os seres humanos têm necessidades outras. Tem que fazer sentido, tem a questão de propósito. Frei, mas a gente estava falando de empreendedorismo e o senhor falou que se considera um empreendedor. Eu queria trazer um pensamento aqui, ver se faz sentido, porque vocês chegaram aqui na paróquia, você, o Frei Lion e o Frei Rafa, e assim, dentro da minha visão, não sei se vocês têm dados para isso, aparentemente a paróquia cresceu bastante. E isso, na minha visão, é empreender. A Igreja Católica, há um tempo atrás, ela estava tendo um declínio de fiéis. E agora eu vejo gente jovem, gente de todas as idades. Eu mesmo, meu pai, que era católico na infância e tinha afastado, agora ele se aproximou também. Então, assim, tem padres, freis de todas as maneiras. Tem alguns que vão fazer o
papel dele e está tudo bem. Vocês estão na internet, então assim, vocês estão se conectando com as pessoas, com a realidade das pessoas nesse mundo de hoje. Como que o senhor vê essa questão de trazer mais fiéis, que eu acho que faz parte do trabalho de vocês, de se conectar, de conversar com as pessoas da maneira que elas gostariam de conversar? Como é que é isso? Aqui em Jataí nós estamos vivendo um fenômeno bem interessante. De fato, eu acho que se for colocar em porcentagem, a igreja, a capela, nossa de fato, deve ter crescido uns 400, 500%. Nós estamos falando aí de 2 missas, com pouquinha gente que tinha na capela. Nós estamos falando agora de 8 missas no domingo. Não tem banco para todo mundo que vai. Aumentamos o número de missas, né? Então, assim, quando nós chegamos aqui, nós fizemos um pacto, nós 3, os padres. Nós vamos acessar o maior número de pessoas, nós vamos olhar no olho, nós vamos nos entregar, nós vamos dar de nós, o que nós temos para oferecer. E a gente espera que a gente tenha em troca pessoas, amizades, conversões, mas a primeira coisa foi aquilo que eu falei, entregar, dar. E aí a gente fez isso. A gente está na casa das pessoas, nós estamos nos hospitais, nós estamos nos cemitérios, nós não medimos esforços, nós estamos nos aniversários, nós estamos... ainda só não me chamaram para festinha de cachorro, né? Mas não, com certeza vão chamar, porque tem pai de pet, né? Então... Tem pai de pet. E assim, não para querer ser melhor do que ninguém, mas nós somos assim, essa é a nossa essência. A gente vem de outras igrejas, vem de outras paróquias e a gente está trabalhando como a gente sempre trabalhou. A gente faz. Natural. Só que a gente nunca esteve numa cidade menor, como Jataí. Eu sempre trabalhei em metrópolis. Eu sempre trabalhei, minha missão foi Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador. Nós estamos falando aí das 4 maiores capitais do Brasil. Foi onde eu atuei. E aí, claro, meu ritmo é de lá. E a gente veio para cá. E eu percebi que aqui as pessoas têm esse ritmo também em cidade grande. Tanto que a missa de meio-dia, quando a gente ventilou em ter a missa de meio-dia, todos diziam, mas não vai dar certo aqui na cidade de Jataí. Não faz sentido. Não faz sentido aqui. Nós não o pessoal vai estar em casa, almoçando. Vai estar em casa, almoçando, meio-dia. Isso é para a capital, para a cidade grande. Mesmo assim, a gente iniciou a missa de meio-dia. Hoje está cheia. Eu já fui, já. Você já foi a missa do meio-dia, que é a missa do silêncio. Então, assim, e aí colocamos uma missa às 20 horas. As pessoas estavam, assim, mais ou menos entusiasmadas. Acho que o pessoal que vem das fazendas, chegou um pouquinho mais tarde, tem uma missa às 20, vai dar certo. E deu certo, está cheia. Está cheia. Então, muito bem, ainda não consegui. Assim, nós atendemos a necessidade das pessoas. Na nossa paróquia, nós temos batizado todos os sábados. Em nenhum lugar tem batizado todos os sábados. Só que as pessoas recebem seus parentes e pode se receber num sábado, naquele sábado não tem nenhum batizado, nenhuma igreja batizando na cidade. Só que seus parentes só vêm naquele dia. Eu preciso toda semana ter batizado porque eu vou atender um público que tem necessidades diferentes, que não pode se adequar ao que a igreja tem. Eu que tenho que me adequar à necessidade das pessoas. Uau, que casamentos também, casamentos a gente marca de acordo com a necessidade do casal. Outro dia um casal quis casar no dia que eles fizeram um aniversário de namoro e era uma sexta-feira. E eles quiseram sexta-feira de tarde. Então vamos embora. Vamos embora. Porque tem igrejas que estipulam os horários de casamento só 7 da noite no sábado, tal. Mas se a pessoa tem outras necessidades, por que eu não posso criar um outro horário para ela? Caraca. E a gente faz isso, né? Na Seguir verdade. bem o servir, né? E como isso conecta com a questão do empreender dentro de um CNPJ mesmo. Sim. Não adianta você ser rígido com o seu funcionário ou com o seu cliente. Olha, aqui é assim, se quiser. Então, você tem que ter essa flexibilidade, você tem que entender a necessidade das pessoas. Foi o que o senhor comentou anteriormente. A gente se importa muito com as pessoas também. Além das suas necessidades, a gente se importa com as pessoas. Eu não quero perder ninguém. Jesus Cristo, quando uma ovelha, ele conta o evangelho da ovelha perdida, tinha 100, uma se desgarrou, fala que o pastor foi lá atrás dela. Então não tem essa coisa, se não quiser, não estiver gostando, procura outro lugar. Não. Se não estiver gostando, vamos conversar para o que está acontecendo. Frei, agora faz todo sentido, porque quando iniciamos a conversa,
O senhor disse que um grande líder, ele serve e por isso a sua empresa tem um engajamento, né? Com toda essa experiência, o servir de vocês, dos padres e dos 3 freis que vieram aí, que estão nessa junção, fizeram com que o engajamento da igreja aumentasse. Parabéns. A gente vê que uma das formas como Jesus nos ensinou a lidar com o dia a dia é usando a palavra. Ele usou isso como defesa quando estava no deserto, né? E eu gostaria de pedir para o Frei um versículo, uma palavra que nós empreendedores poderemos usar nos momentos de tribulação. Olha, tem um versículo do Salmo, que eu não sei se é o Salmo 40, mas diz assim: podem cair 1000 à sua esquerda e 10.000 à sua direita, a ti nada vai acontecer. Então, acho que aquele que tem fé, esse que crê que é possível que caiam 1000 à minha esquerda e 10.000 à minha direita, eu vou seguir o meu caminho. Tem outra passagem bíblica que eu gosto muito, quando Jesus Cristo volta a Nazaré, e lá ele fala, lá bonito, mas fala umas coisas fortes para o seu povo, da sua cidadezinha, e o povo fica revoltado com Jesus. Leva Jesus para um precipício, para jogar Jesus de cima a baixo, para matar Jesus. E aí diz a palavra que Jesus passou no meio deles e seguiu o seu caminho. Então isso para mim, passou no meio deles e seguiu o seu caminho. Ele não ficou ali naquela confusão, naquele entrave, naquele bate-boca, seguiu o seu caminho. Eu acho que a Bíblia nos ensina a levantar a cabeça e seguir o nosso caminho, perdoar, porque o perdão ele é uma trava que pode também nos levar a fundar um negócio, falta de perdão. Tá? Eu já vi pessoas não prosperarem por falta de perdão. E o perdão está na base da Bíblia, né? Perdoar é abrir-se, perdoar é amar. Amar no sentido profundo da palavra ágape. É um profundo doar-se, dar-se. Então, o que a Bíblia tem para oferecer é insuperável. Vale para o empresário, para o empreendedor. E outra coisa, empreendedorismo não é necessariamente fazer negócio, é uma postura de vida. Porque às vezes as pessoas, ele é empreendedor. Um professor pode ser empreendedor se ele faz com criatividade, com alegria, se ele tem bons resultados, ele é um professor empreendedor. Empreendedor é um estilo de vida. Empreendedor não necessariamente tem a relação de compra e venda na base. É um jeito de estar no mundo. E com esses projetos aqui das petas, das cocadas, desses produtos aqui, eu criei esses produtos para ensinar as pessoas a empreender, a desenvolver a sua postura de vida como empreendedor. E eu provo que as pessoas aprendem. Eu ensinei muita gente do zero, que me diziam: Frei, eu não sou capaz de vender uma taxinha, eu nunca vendi nada, eu vou te ensinar. Ensinei. Hoje elas empreendem e elas dão aula. Eu tenho pessoas palestrantes que passaram pelos meus projetos, que nunca, diaristas, estou falando de gente simples, diaristas, pessoas que viviam na depressão, outras fibromialgia, outras nas drogas. Só de pessoas que eu tirei das drogas, nós temos 6 empresas abertas. 6 pessoas que eu tirei das drogas. Empreendendo, ex-usuários. Peguei na rua. Olha só. Peguei na rua. Tem empresas. Hoje mesmo eu falei com uma. Abrimos um restaurante para uma lá em Brasília. E eu mandei mensagem para ela: como é que está o negócio? Como é que está o restaurante? Ela ficou tão feliz. Eu falei: que bom ouvir o senhor. E está indo muito bem. Estou seguindo os seus conselhos. O primeiro ano é devagar, mas o segundo ano eu vou faturar. Prosperar. Eu Isso é uma alegria para mim. É uma postura de vida, empreender. Eu acredito que empreender é gerar valor. Né? E o valor, é como o senhor falou, nem sempre ele é um valor monetário. Então, se a gente está aqui trocando uma ideia e o senhor falou algo que agregou para mim, que eu posso usar, seja onde for, isso é gerar valor, né, meu amigo? Com certeza. Tá difícil selecionar aqui, ó. Eu vou escrever tantas coisas, tantos de links que a gente teve do meu trabalho em consultório como coach, do seu trabalho como empreendedor administrador, nas suas mentorias, com a parte espiritual. É incrível. Frei, a gente já está aqui
encaminhando para o final, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem de fé, uma mensagem de prosperidade, de abundância, uma mensagem para eles passarem essa semana aí, para eles buscarem a essência dentro de si, para transformar, para prosperar, para buscar a Deus. É isso. Busque a Deus e, buscando a Deus, busque-o dentro de você, num processo de autoconhecimimento. Saiba mais sobre você, tenha humildade, escute o que as pessoas falam sobre você, baixe a guarda, se desenvolva enquanto ser humano. Tenho certeza que você vai encontrar dentro de você recursos que nem você imagina. A missão é você. Então, realize bem essa missão, que todas as outras serão muito bem realizadas. Muito obrigado. Cuide da sua casa. Ô, cabecinha de formiga, cadê aquela mensagem poderosa? Hoje, aprendemos com o Frei Rogério que empreender não é apenas lucro, que fé pode ser o combustível mais poderoso. Propósito é o verdadeiro lucro da vida. E que negócios e espiritualidade podem sim andar juntos. Frei, muito obrigado por todos estes ensinamentos que o senhor nos deixou aqui hoje. E o que eu gostaria de falar, aquela mensagem final, é que lucro sem Deus é nada. Frei, muito obrigado. Esse foi o nosso Em Construção, porque empreender, no fundo, é acreditar que sempre existe um próximo tijolo a colocar. Até a próxima!